da startup, das empresas, mas a gente vai tocando ao longo da nossa conversa. Então, se apresentem rapidinho, falem um pouco das empresas para a gente depois ir conversando um pouco melhor. E aí, Thiago? Ô, Pode Eu, começar, Andréia. eu vou, então. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigada por estarem todos aqui, obrigada pelo convite. Eu sou a Andrea, founder e CEO da WorkHub. A WorkHub é uma HR Tech e o que a gente tem é uma plataforma de comunicação, intranet e extranet, como produto pronto, né, por assinatura dentro do ambiente Microsoft. Então, nosso modelo de negócio, né, a gente foca no B2B, o que traz aí uma série de desafios específicos em termos de captação de clientes e tudo mais, que é diferente, né, do B2C, mas enfim, tem lá suas emoções também. E acho que estou bem animada para a conversa que a gente vai ter hoje, né, poder trocar um pouco de experiência também com vocês. Oi, pessoal. Eu sou o Thiago Saldanha. Eu sou um dos cofundadores da Quechu. A Quechu, ela disponibiliza crédito pela cadeia de fornecimento. Então, quando um mercadinho, por exemplo, vai comprar da Unilever o Dove, Omo, Helmas, a gente financia a compra desse mercadinho. Então, como a André, a gente também tem um modelo B2B, porque o nosso crédito sempre vai ser ofertado por meio de uma grande enterprise, né? Apesar do consumidor final do crédito ser o mercadinho, a gente chega nesse mercadinho por meio da Unilever, então todo o nosso processo de vendas é pela Unilever, é um processo B2B, então também aqui acho que posso compartilhar bastante sobre sales B2B para enterprises. E a gente vem utilizando AI no core do nosso produto. A gente acho que começou a Quechu com a proposta de trazer para esse crédito da supply chain o que tem de mais bacana em AI, machine learning, inteligência artificial, e a gente hoje entrega um crédito que tem o tamanho da necessidade desse mercadinho, combinado com o risco dele, e super empolgado de estar aqui com vocês nesse painel. Boa, pessoal, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, até porque não conhecia as startups antes, e acho que no mundo B2B a gente tem essa variedade de soluções que quando a gente vai procurar específicas, a gente começa a conhecer, então foi muito legal poder conhecer vocês aqui. Queria perguntar um pouco sobre o início dessa ideia. É, pode começar, vou trocar agora a ordem, começar com o Thiago, que falou por último. O início dessa ideia da Cashew, como que foi esse primeiro momento de ideia, criar a solução, colocar no mercado. Acho que até para a gente começar a estruturar um pouco melhor o que que é o Product Market Fit para vocês. A ideação da Cashew foi algo bem estendida, bem estendido no tempo, assim. Eu acho que eu comecei essa ideação de alguma forma quando eu tinha uma carreira corporativa, eu trabalhava num grande escritório fazendo compra e venda de empresa, então um ambiente totalmente ali Faria Lima. E aí, quando eu estava migrando, né, quando eu acreditei que eu estava migrando para um outro escritório, minha irmã me chamou para apoiar ela ali num negócio que ela estava abrindo. E aí eu continuei com ela nessa jornada aí na minha primeira jornada de empreendedor. E nessa jornada, como varejista, como PME, como precisando de crédito, precisando de capital, foi onde eu senti na pele como que é que o varejo se financia, né? Como é o lance de você tem que antecipar a grana para colocar o negócio no estoque, daí se esse estoque não vende, você não paga o fornecedor, e como, o que vem antes, o ovo ou a galinha, todo esse drama que tirava a dor ali da minha barriga e era um problema assim que realmente me parecia digno de focar nesse problema. Eu fui para o outro lado da mesa, então montei uma empresa tradicional com Family and Friends, a gente escalou um FDIC, né? Seria uma espécie de financiamento ali para pequena e média empresa, mas numa visão ainda muito tradicional, né?
E aí, nesse momento, eu vi que eu não estava resolvendo a dor que eu tinha como empreendedor, que eu tinha me proposto a resolver. E aí eu fui querer entender, eu tenho um perfil muito hiperfoco DDA, acho que está na moda ter DDA ultimamente, né? Então, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu acho que eu preciso comer, entender, e o processo de ideação para mim, o processo de entendimento para mim nunca é simples. Eu achei que eu tinha que ir lá para Nova York, para Colômbia, para entender o que que era a próxima onda, de crédito B2B para PME. E me pareceu que Colômbia, por ser ali uma faculdade que está, né, no meio do serviço financeiro de Nova York, era, a porta de entrada certa. Eu mirei, né, no Centro de Serviços Financeiros e acabei acertando AI. Então, em 2018, quando eu cheguei lá em Colômbia, foi muito legal porque Nova York estava se destacando como um grande centro de produção de AI e foi um ambiente muito rico que chegar ali em Nova York e assim absolutamente todas as startups, todo mundo só falando de AI. E quando você pensa, né, 2018, aqui no Brasil a gente ainda não estava com nesse mesmo lugar. Então, para mim ficou muito claro que tinha algo para trazer aqui para o Brasil em Analytics, nesse tipo de aplicação, e também combinar isso com dados alternativos que os bancos tradicionais já não estavam utilizando. Então, daí eu dei mais um passo, né, nessa jornada aí de ideação da Quechu. Volto para o Brasil e aí já junto com o meu sócio, né? Então cacei um sócio lá, falei assim, cara, se eu quero aplicar AI, eu quero ver qual é o perfil de co-founder que essas startups gringas estão usando. E sempre era um PhD de uma universidade americana, meio as mesmas ali, né? Eu falei assim, cara, vai ser difícil achar um brasileiro aqui que topa empreender, né? Esse cara, se tiver, vai pro Google. E eu comecei, eu liguei meu hiperfoco, e se tinha alguém falando algum sotaque que era diferente do americano, eu colava. E eu encontrei meu co-founder, que na época era PhD ali, estava terminando o PhD dele, e aí a gente começa o processo de Cashew. Eu acho que é importante falar, porque às vezes a gente idealiza um pouco esse processo, eu com certeza idealizei demais, e a verdade é que de 2019 a 2021, quando eu olho para o que a gente fez, assim, na verdade, a gente ficou dando consultoria para grandes enterprises, para aprender na prática o que que eram as dores, como que a turma olhava, para realmente ganhar insights originais sobre aquele ecossistema que eu queria mergulhar, né? A gente passou por alguns processos muito legais, a gente assessorou o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais a reformular todas as linhas de crédito para PME, e, aplicando machine learning, a gente apoiou um grande player financeiro a reduzir em 70% a esteira, a necessidade de pessoal na esteira de crédito dele, com algumas automações, e foi aí que a gente entendeu que a gente estava pronto para, de fato, né, que a gente entendeu a dor, entendeu a primeira versão do produto, que depois a gente pivotou lá na frente. Mas para mim esse processo de ideação ele foi bem, bem longo e construído ao longo do tempo. Perfeito. Para você, André. Eu acho muito legal ouvir essas histórias porque não tem roteiro pronto, né? Cada um tem uma história e uma trajetória assim muito, muito, muito diferente. Às vezes a gente desemboca em lugares parecidos, né? Mas assim, a jornada é totalmente diferente, né? Bom, no caso da WorkHub, antes de ter o WorkHub, eu tinha uma outra empresa, era uma agência, cujo foco era o desenho de soluções digitais, né? Eram grandes projetos de experiências digitais. Então, a gente fez muito de grandes portais de conteúdo, banco digital, BS2, na época estava nascendo, a gente que fez lá wallet de sem parar, um monte de wallets e tal. Enfim, um monte de projetos digitais. Dentre esses projetos, um monte de intranets, né? Intranet, para quem não sabe, é como se fosse assim, o site para dentro da empresa, né? São os funcionários ali dentro de uma plataforma com notícias, com serviços, uma série de coisas. Naquele momento, a gente, ao longo de 8 anos lá com a agência, a gente fez, sei lá, mais de 40, 50 projetos, né, de intranet.
Intranet sempre foram projetos enormes, assim, né? Muito grandes mesmo, e que ultrapassam o orçamento, as entregas acaba que não fica, assim, são frustrantes para quem demandou e tal. É um projeto empipinado. Eu costumo brincar que quem já lidou com uma intranet tem uma história triste para contar, né? Dentro desse contexto, no, de projetão, né, e tal, toda vez que a gente. E eu era responsável pela área de UX, né, na agência. Então, eu que desenhava esses portais. E aí chegou um ponto que, assim, não importava o tamanho da empresa, nem o quanto ela tinha para investir num projeto de intranet, 80, 90% das coisas que iam ter na intranet eram as mesmas. Então eu comecei no mês de tentar produtizar essa história, mas para mim, para melhorar a minha vida, para eu não ter que desenhar a mesma coisa toda vez, né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi vendo que isso agregava valor para o cliente, porque a gente acabava entregando muito mais rápido, né, e melhor, porque a cada vez melhorava um pouquinho, a gente já não cometia os mesmos erros, né? E aí a gente falou, poxa, por que não tentar fazer disso um produto, né? E isso era tipo assim, 2016, por aí, assim, né? Naquele momento, é, pouquíssimas coisas eram online, né? A maior parte das coisas era on-premise, né? Instalada na empresa. Desses mais de 40 projetos que a gente fez, não enche uma mão quantos não eram Microsoft, então a gente decidiu que a gente ia fazer um produto dentro do ambiente Microsoft, o que trouxe uma complexidade gigantesca para a história, né, que a gente só foi descobrir depois. E a gente queria fazer isso dentro do que naquela época a gente entendia como lógica de produto e que o nosso entendimento era bem pequeno. Por quê? A nossa especialidade eram grandes projetos, então a gente entendia bem pouco de produto digital do lado de quem venderia, né, o produto. Bom, assim começou, foram 5 anos, começou ali em 2015, para 2016, foram 5 anos tentando desenvolver isso como produto, até que a gente chegou num ponto que eu falei, acho que dá para fazer um teste em algum lugar. Aí a gente fez um teste, como se fosse uma POC, né, num cliente, uma grande rede de restaurantes na época, deu super certo. Aí a gente foi convidado para apresentar esse case num congresso de intranets na Austrália. Fui para lá, apresentei, a gente ganhou um prêmio de destaque, parará. Quando eu voltei, eu falei assim: nossa, é um produto, vamos começar a vender esse negócio. Né? A gente começou a vender e, obviamente, quebrou a cara muito rápido, porque a gente descobriu que a gente não sabia vender produto, a gente só sabia vender projeto. Né? Nesse momento também, isso era 2019, por aí já, eu estava querendo vender a agência já, né? Enfim, vendi a agência como parte da negociação da venda, fiquei com o produto. E aí nasce, então, a WorkHub como empresa, né? Aí fiz foi bom, preciso aprender a vender produto, né? Comecei a me enfiar em tudo quanto era coisa de SaaS. E uma coisa que eu acho interessante, assim, é nessa linha do tempo, né? Porque de 2019 para cá, nossa, é como se o mundo, esse ecossistema, né, de startups, essa conversa de SaaS e tudo mais, é como se tivesse revirado 3 vezes, né, essa coisa. Tem coisas que eu conto que parece que faz 50 anos, assim, mas não, faz 4, faz 5, tipo, é muito perto, né, as coisas e as mudanças são muito, muito grandes, né. Mas enfim, daí tava lá começando, nessa altura já era 2020, plena pandemia, eu fiz um material de vendas e eu selecionei ali umas 10 empresas do meu networking que eu queria apresentar aquele pitch de vendas, né? Para testar a oferta, para ver se vender produto daquele jeito estava bom, né? Nessa brincadeira, eu consegui os primeiros 2 clientes e um sócio, né, para a WorkHub. E aí começa, de fato, essa jornada como startup e como produto. A gente começa ali no finalzinho de 2020, 2021, a gente muda o modelo de negócio para assinatura, porque antes da pandemia era impensável uma intranet nem na nuvem, muito menos por assinatura. Então, o WorkHub não nasceu com essa ideia, né? Mas em 2021 o cenário já era completamente outro, a pandemia mudou essa dinâmica, né, no mercado. Era quase que uma demanda ser online e ser por assinatura, né? Então a gente muda o modelo de negócio na metade de 2021 e aí começa, né, a história no modelo que a gente vai indo até hoje. Mas então o WorkHub começa tipo para meio que resolver um problema interno, assim, nosso, né? Não do mercado, nem do cliente, né? Eu adoro conhecer essas histórias porque, de fato, como você falou, André, cada pessoa tem uma trajetória, né? A Pilé surgiu É. nesse lugar, inclusive, muito parecido com o seu, era um problema meu no mercado e a gente foi atrás de desenvolver uma solução para isso.
Vou pegar um gancho do que você falou, André, que eu queria entender um pouco melhor, até para a gente contextualizar, não sei, o nível de todo mundo que está aqui na call também, mas a maior parte do pessoal respondeu que vendas é uma dificuldade hoje em dia, né, que está aqui. Então, o quanto que vendas, esse processo de vendas, produto, fez parte de encontrar o product market fit, de conseguir encontrar até mesmo essas métricas que te indicaram que estava para o caminho certo, o seu produto. Eu acho assim, antes de ser, assim, naquela etapa que a gente estava ainda tentando construir isso como produto, né? Eu acho que assim, um termômetro importantíssimo era, na época, lembrando que assim, não era um produto, não era esse o nosso objetivo, mas assim, um termômetro muito importante naquela época era feedback do cliente no que dizia respeito à velocidade e à qualidade do projeto. Então, quanto mais elaborado estavam as funcionalidades que a gente estava fazendo, mais rápido a gente entregava e mais uau isso gerava no cliente, porque ele pediu um negócio e a gente entregava aquele negócio plus, né, com já mais um monte de detalhes que historicamente ele ia perceber depois e querer depois. E como a gente já sabia disso por conta desse movimento de tentar criar um produto, né? Então a gente já gerava esse efeito uau, assim, muito rápido. Então, naquele momento, essas eram as métricas, era tipo velocidade de entrega e tal. Conforme a coisa foi avançando e tomando mais forma de produto, né? Eu acho que no começo era a questão da venda mesmo, então o nosso aprendizado de deixar de vender projeto e passar a vender produto, né? E aí, quando a gente via que, por exemplo, o projeto estava acostumado num prazo de conversão de 6 meses, de 8 meses, 12 meses para fechar um projeto. E de repente eu estava vendendo uma intranet em 15 dias, 20 dias, né? Então, prazo de conversão passou a ser outra métrica. Então, a gente foi aprendendo meio que ali na prática como formatar a venda, né, como processo e entender o que gerava valor para o cliente. Por exemplo, uma coisa que eu vou contar aqui entre amigos, né? Que é o seguinte: hoje a gente entrega, a gente vende falando assim, em uma semana, em 7 dias, tá instalado para você. Para o universo de intranet, isso é incrível, né? Na verdade, nos bastidores, a nossa instalação leva minutos, assim, aperta um botão, tá instalado, né? Mas lá no começo a gente descobriu que quando a gente falava que assim, não, tá aqui, ó, quer? Pá, tá aqui. O cliente desistia, porque ele conhece esse mercado de intranet como um drama absoluto. E se eu entrego instantaneamente, isso quebra uma certa magia, uma certa expectativa, né, que o cliente tem. Então a gente entrega em 7 dias. Várias vezes a gente fica esperando o dia 6, assim, para entregar antes ainda, entendeu? Enfim, são coisas que você vai aprendendo e entendendo o mercado, né? Assim, nunca eu podia imaginar que se eu demorasse para entregar, isso agregaria mais valor do que se eu entregasse tão rápido, né? Como conceito, jamais eu pensaria num negócio desse. Mas a gente foi entendendo por feedback de cliente ali, calibrando, né, o processo comercial e tudo mais, vai entendendo esses clientes. E eu acho que uma outra coisa também que eu fiz que foi legal foi esse teste inicial assim do discurso de vendas, né? Então montar um material, selecionar 10 empresas ali do meu network, então gente que eu poderia errar e patinar ali na venda, porque justamente eu queria testar e eu falei isso para eles, ó, tô abrindo um negócio novo, queria testar com você o argumento de venda, não quero te vender nada, mas eu quero que você ouça e me dê o feedback da venda, do produto, da oferta, né? Assim, então, fazer isso foi muito legal, porque nesse processo, além de aprender, bom, consegui 3 clientes, né, mas sem querer, né, não era esse o objetivo, mas, assim, os feedbacks que eu fui recebendo ali foram super importantes para criar essa primeira pedra fundamental ali do que depois foi virar máquina de vendas e tudo mais, né? Então, acho que nessa etapa inicial, tipo, ter assim cabeça aberta e ouvido muito aberto para ouvir, e essa coisa que a gente ouve toda hora, né? Apaixone-se pelo problema e não pela solução e tal. Tipo, nesse momento foi muito importante fazer isso. E não ficar, tipo, a cada coisa que você ouve, ficar tentando defender, sabe? Defender o produto, ou defender a sua ideia. Não, tipo, ouve tipo, acolhe, né? Depois você avalia se aquilo ali faz sentido ou não e tal, né? Para aproveitar
o tempo que as pessoas estão disponibilizando ali de conversar com você e te dar feedback das coisas, né? Eu acho que ouvir, né, de ouvido aberto mesmo, foi super importante nessa primeira etapa. É até hoje, né? Mas naquele momento foi super importante, né? Eu vou tentar complementar, porque acho que eu e a André, a gente passou por jornadas semelhantes, e eu acho que faz. Me enxergo em muitos dos pontos que a Andrea trouxe. Eu acho que, assim, o que eu me lembro nesse momento beleza, então temos agora uma ideia, vamos começar a testar essas hipóteses, né? Então eu lembro muito naquele momento de Eric Ries e tentando adaptar aqueles frameworks para o B2C, né? Então você pega, vai para a fila do Starbucks e você conversa. Tá bom, como que você conversa com o CFO de uma grande enterprise e como que você faz teste de produto, né? Então acho que muito do que a Andrea colocou, e da minha fala também, dessa consultoria que de alguma forma serve de insumo para a gente validar e para a gente entender realmente e conseguir conversar com os nossos usuários, que é um pouco diferente desse universo B2C, né? E aí, agora a gente vê várias startups focando no B2B. Em 21 não era assim, tinha muita gente olhando para o B2C e pouca referência, né? Então eu me lembro assim muito, tá, legal. Então agora a gente já sabe o produto, agora esse product market fit. Como que eu sei, né? E eu super ansioso, super aquela coisa de founder, nossa, como que a gente vai medir isso aqui? O que que é ruído? O que que é informação? E como diferenciar uma coisa da outra sem se perder no meio desse caminho. É, o que para a gente foi orientando foi começar a perceber que o processo de vendas, acho que a Andrea tocou nesse ponto, ele é no B2B, quando você está falando de enterprise, ele é quase que o processo de discovery. Ele é um processo de vendas, mas ele é o discovery do Eric Ries, quando você está olhando para essas empresas muito grandes, porque você não vai conseguir fazer tantos benchmarks, você não vai ter tantos amigos CFOs que trabalham em tantas indústrias e que vão te dar ali um punhado de informações que de fato você vai conseguir entender o que separar, né, o ruído da informação. Então, esse ouvido atento em todas as etapas do processo de sales, né? Então, olha, estamos testando um segmento novo. Cara, você dispara para o segmento A, o e-mail para o segmento A e para o segmento B. Na primeira camada, qual que agenda a reunião mais rápido? Isso já eram indícios que a gente ia observando todo o processo de vendas. Mas acho que talvez um último aprendizado que para a gente foi super relevante é que o Product Market Fit ele só acaba quando você vende, o cliente fica satisfeito e o cliente continua naquele produto. Então, acho que muita essa ansiedade, né? Em algum momento a gente estava com o primeiro produto, o produto parecia legal, ele começou a vender bem, começou a tracionar, mas, cara, a gente implantava o produto, o cliente pagava a implantação, e aí a gente acompanhando a métrica de engajamento do cara. E ele não estava usando, e a gente, você já pagou, filho da mãe, acessa site, né? E ele não acessava. E aí a gente falou assim, cara, esse negócio vai começar a dar churn, esse negócio vai começar a dar churn, não vai dar churn. E aí é óbvio, né? O cliente não engaja e o próximo passo é ele começar a sair, abandonar o produto. Então, eu acho que é essa honestidade, assim, acho que o principal nesse processo a gente fala muito na Queixu, que o principal nesse processo é muito essa honestidade sua com você mesmo, sabe? A gente tá engajado, a gente está colocando a nossa vida na reta, a gente, né, tá se dedicando para um negócio, é muito fácil a gente se apaixonar pelo que a gente construiu e olhar isso com um viés assim de wishful thinking, assim, de querer que o negócio dê certo e não se permitir confrontar ali com a realidade. As métricas, os KPIs vão ser específicos para cada segmento e você vai encontrar. O que eu acho que é mais difícil é você ter esse olhar desapaixonado e esse olhar que a Andrea comentou, de realmente olhar mesmo o churn como um aprendizado mesmo as notícias ruins, não como uma notícia ruim, mas como algo que você precisa aprender para chegar no formato de produto que realmente
vai ser altamente escalável, que você vai meio que, sabe assim, aquele drama do empreendedor, mas será? Se você tiver passado pelo Product Market Fit, você não vai ter essa pergunta de será, assim, ele sabe? E é visível isso. Perfeito. Inclusive, a gente participou do SaaStr esse ano e teve uma palestra do Product Market Fit que, esqueci quem foi que falou, mas falaram sobre não é um ponto de chegada. Product Market Fit é um estado em que você chega e você tem que se manter ali. Você vai fazendo análises e fazendo é, otimizações de produto, porque o mercado ele muda, o seu produto muda, os seus clientes mudam e assim por diante. Você falou, Thiago, eu vou puxar o gancho para a Andrea, mas depois eu quero que você conte também o que foi e quando foi essa luzinha, esse estalo, qual foi a métrica? Encontrei o Product Market Fit, acho que eu posso seguir nesse caminho aqui e como que vocês estão mantendo isso hoje em dia? Olha, eu acho que pra gente foi lá na metade de 2021, né, quando a gente mudou o modelo de negócio para virar SaaS, né? Porque, como eu comentei, né, a gente vinha desse modelão, né, do mercado de que, pô, é um portal corporativo, então isso é para dentro da empresa e tal. De repente, a gente estava lá no meio da pandemia, todo mundo remoto, não tinha como ser dentro da empresa, tinha que ser online, né? E as empresas também estavam se entendendo, né, nessa mudança de modelo tecnológico, digamos assim, né? E aí, quando vira o ano, né, 2021, a gente entende que, assim, pô, a gente vai ter que mudar um pouco essa história e talvez faça sentido por assinatura, né? Só que para mudar e ser um modelo de assinatura, a gente tinha que fazer uma série de mudanças no produto, tecnológicas, né? Como funcionalidades e tal, elas permaneceriam as mesmas, mas eram mudanças tecnológicas. E a gente está dentro do ambiente Microsoft, trazia toda uma questão ali maior. Então foi um dilema muito grande, assim, vale a pena investir nessa mudança toda para a gente virar por assinatura, né? Mudar o modelo por assinatura. E aí, então a gente foi, de novo, né? Vamos voltar para o mercado e vamos sair perguntando aí para as empresas. E daí uma das perguntas que a gente fazia para os clientes era assim: olha, a gente tem dois modelos de compra, né? O licenciamento vitalício, que era o compra única, né? Que a gente fala, né? Ou o SaaS, né? Assinatura. Qual para vocês faz mais sentido? SaaS, todo mundo SaaS, né? Pô, então, pronto, custe o que custar, precisamos mudar para SaaS. Beleza, tivemos uma barrigada ali em termos de venda e tal, isso gera um legado para a gente até hoje. A gente ainda tem uns 4, 5 clientes nessa versão jurássica do Workhub e é um problema. Toda hora a gente fica tentando resolver esses 3, 4, 5 clientes aí, né? Mas enfim. E aí, então, a gente muda tecnologicamente, né, o produto para ele poder ser SaaS. Nesse momento, e assim, a gente vinha tendo um resultado interessante financeiro, de vendas e tal, porque o valor da venda era muito grande também, né? Eram poucas vendas, mas o valor era muito grande, porque ainda era um valor de projeto entregue como produto, uma coisa meio esquizofrênica naquele momento. Quando a gente muda 100% o modelo de negócio, o produto vira por assinatura, acontecem duas coisas, assim, dois vetores, né, começam a aparecer, duas curvas. Uma é de volume de vendas, e aí começou a crescer assim. E o outro era o resultado financeiro, que começou a cair. E aí, só que caía no começo, porque o ticket diminuiu pra caramba, né? Porque virou assinatura, não era mais aquela venda enormíssima. Só que num determinado ponto, a curva volta, né? Então, eu acho que quando a gente. E passar por esse vale, digamos assim, foi bem desafiador naquele momento. Estava bem no começo, então foi um desafio financeiro, inclusive, né? De você diminuir drasticamente a tua entrada de receita e tal, né? Em prol de uma aposta futura, né? Quando a gente viu esses indicadores, né? O ponteiro virando para cima, tanto do número de clientes quanto daí da receita recorrente, que para a gente então era uma novidade, né? Daí a gente falou, poxa, então acho que agora acertamos, o produto tá legal, assim, tá atendendo as necessidades. Tudo que o cliente fala, a gente conseguia ticar e falar tem no produto. O modelo tá legal e a gente tá crescendo, o ponteiro virou para cima, né?
Então, acho, assim, eu considero esse momento como a primeira vez que a gente conseguiu dar um check no Product Market Fit. E daí eu concordo com o que você comentou, assim, não é um ponto de chegada, é um meio de ida, digamos assim, né? Nunca está 100% validado. Você está sempre ali entre 80% e 95% de Product Market Fit, porque agora está super legal, de repente o mercado muda um tiquinho, você tem que ajustar alguma coisa. Lógico, se muda um tiquinho a ponto de você ter que jogar fora e fazer outro, então você não tinha chegado no product Market Fit. Mas se você está naquele ongoing do produto, né? E aí o mercado muda para cá, então, pô, vamos agregar uma nova funcionalidade, poxa, teve uma mudança tecnológica, vamos ajustar o produto para funcionar desse outro jeito. E aí vira um organismo vivo, e esse Product Market Fit ele vai fazendo assim, mas você não perde mais, né? Então, acho que esse momento lá atrás, dessa virada para o SaaS, eu acho que foi o nosso primeiro momento que dá para dizer assim, chegamos no Product Market Fit, né? E daí para frente foi essa evolução, né, do produto e tá sempre assim, um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais, um pouco menos, e você vai ajeitando. E você, Thiago, como foi? É legal ouvir a história da Andréia, que eu me relaciono, Andréia, com vários pontos, né? Então, a gente também teve uma primeira versão de um produto, e na primeira versão do nosso produto, a gente se propunha a mostrar, né, para essa indústria, para esse grande distribuidor que estava vendendo ali para o mercadinho, qual que era o limite de crédito que ele deveria dar com risco próprio, né, com risco dele. E aí o que acontecia era uma coisa interessante, assim. Primeiro, uma coisa muito contraintuitiva para mim, né? O modelo estava acertando pra caramba. A gente estava conseguindo prever o cliente que ia pagar e o cliente que não ia pagar. E como a gente estava muito imbuído dessa coisa mais técnica, a gente falou assim, cara, achamos a mina de ouro. Me lembro meu sócio falando assim, Thiago, a gente crack the code do crédito no Brasil. E assim, empolgadaço, né? Beleza. E a gente começou a ver, já que a gente crack the code do crédito no Brasil, como que era o desempenho do produto. E o desempenho do produto era uma merda. Porque quando a gente falava pro analista financeiro aumentar o limite de crédito, ele ficava com medo de aumentar o limite de crédito do comprador. Porque se desse errado, ele que ia ser penalizado, ele ia ser a cashew. E quando a gente falava para ele reduzir, ele reduzia, porque na cabeça dele tinha um driver muito forte de redução de inadimplência. Só que quando ele reduzia, o comercial vinha para ele e falava assim: vem cá, que história é essa dessa fintech que acabou de entrar aqui e o Serasa aqui não tem nenhum apontamento? Por que que vocês estão fazendo isso? Enfim, não preciso dizer que, apesar de a gente estar acertando o cliente que ia se tornar inadimplente ou não, aquilo não era um produto escalável. E aí era legal porque assim, a gente já estava com alguns 10 clientes, aquela coisa que a Andrea acabou de comentar, né? Você já tinha uma receita, e quando você não tem nada, você começa a ter 10 clientes pagando alguma coisa, qualquer coisa nesse negócio, você tem medo de mexer nesse negócio. Porque é daquilo ali que, né, você já tem alguma coisa. Mas aí a gente pegou e falou o seguinte, cara, então quer saber? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um cliente bem pequenininho. Então a gente pegou um marketplace B2B na época, super early adopter, e falou assim: vamos fazer com esse cara o playbook do early adopter. Então vamos testar com ele bem pequenininho, e vamos pegando os feedbacks dele, e vamos fazer um produto que a gente tome o risco de crédito e que o analista não tem que fazer nada. Ele só vai mostrar o limite que a gente calculou para o comprador e a inadimplência vai ficar com a gente. E aí foi muito legal, porque quando você vai chegando em algo especial, assim, são muitos os sinais, né? Então, primeiro, a gente disponibilizou o crédito nesse primeiro marketplace, foi muito rápido a adoção, com pouco tempo, a gente já estava representando 30, 40% das opções de pagamento que antes, de todas as opções de pagamento disponíveis naquele marketplace, né? Então, coisa de 2, 3 meses, um crescimento muito rápido. E aí eu acho que para a gente assim o ponto assim que foi o ponto de inflexão foi a gente começou a observar como que esse comprador, como que era a retenção desse mercadinho que estava comprando ao longo do tempo
E em função, né, a gente colocou num grupo todo mundo que estava pagando com crédito que a Cashew estava concedendo. E num outro grupo, quem estava pagando com cartão de crédito, quem estava pagando com Pix, boleto à vista. E aí a gente percebeu que depois de 3 a 6, entre 3 a 6 meses, esse cara que estava pagando com crédito via Cashew, ele tinha uma retenção que era o dobro do comprador que estava pagando com Pix, cartão de crédito, ou boleto à vista. Quando a gente chegou nesse número, assim, para a gente foi mind-blowing, assim, né? Porque a gente que vem de startup, a gente está acostumado a calcular lifetime value, a gente sabe que a retenção é um dos fatores que multiplica todos os outros parâmetros da fórmula do lifetime value. E aí, quando eu vi, cara, esse é o poder do crédito quando ele está no tamanho certo, na taxa certa, dentro de um canal digital, ele tem um poder avassalador, né? Caiu ali a ficha que a gente tinha criado talvez um dos programas de fidelidade, dos programas de loyalty mais poderosos para o B2B. Então, acho que esse foi o aha moment, né, que a turma lá de framework gosta. Para mim foi quando a gente olhou essa retenção desse comprador no terceiro, quarto, quinto, sexto mês, e ela era o dobro quando ela estava associada a crédito, quando a compra estava associada ao crédito. Boa. É isso, também a retenção é um dos fatores muito importantes aqui no Product Market Fit, né? E entender isso a longo prazo. Como que vocês estão olhando para a retenção atualmente dentro das soluções de vocês e tem algum aprendizado também nesse lado de retenção que foi importante para vocês, além do que a gente já falou aqui agora, que talvez seja mais específico, mas que o pessoal possa aproveitar? É, olha, eu acho assim, pra gente, quando a gente começou, tinha uma hipótese, né? Todo mundo perguntava, qual é a LTV, qual é a LTV? Eu não tinha a menor ideia, assim, na época, porque nunca antes na história desse país, não, uma intranet tinha sido por assinatura, então eu não tinha nenhuma referência de quanto tempo uma empresa ficaria, enfim, né, assinando o nosso serviço. Então, quando a gente começou, a hipótese era, historicamente, uma empresa quer rever a sua intranet a cada 2, 3 anos. Então, vamos assumir que esse é o tempo que ela vai ficar com a gente. E aí, quando a gente bater 2, 3 anos, a gente bater a meta, dobra a meta, né? Então a gente ia aumentando mais um ano, mais um ano, mais um ano. Então hoje eu posso dizer que o Orkney tem 5 anos, então a gente tem cliente que está com a gente há 5 anos. Então posso dizer que a gente detém o recorde brasileiro de permanência em intranets. Mas enfim, acho que brincadeiras à parte, né? Assim, um primeiro aprendizado foi isso, assim, a gente não tinha uma referência no mercado de o que poderia ser essa taxa de retenção. Então, tá bom, vamos pegar alguma coisa que faça sentido e vamos acompanhando isso daí, tanto no aspecto da retenção em si, mas também da métrica, porque senão você vai ficar 6 meses. Olha que legal. E daí, de repente, olha que ótimo, estão há 8 meses, estão há 12 meses, e você não muda a métrica, né? E muitas vezes isso acontece, né? É normal, assim, a gente vê, né, tanto nosso e quantas outras startups, né, que eu não conheço, assim, de gente que está fazendo alguma coisa que é nova no mercado, né? Seja ou o produto é novo ou a forma de oferecer aquilo é novo. E aí, às vezes, você não tem uma referência estabelecida no mercado de qual é a régua que você vai colocar ali para acompanhar aquele indicador, né? Então, acho que retenção é um aspecto desse, depende do que você está fazendo, talvez as métricas que você tem ali não reflitam o que de fato é a retenção para você, né? Então, acho que um aspecto foi esse da gente ir aprendendo e ir subindo a régua e ajustando, né, a métrica da retenção conforme o produto foi andando e conforme a gente batia os números que a gente conhecia do mercado, né? Essa foi uma coisa. A outra coisa foi a seguinte: no nosso negócio, então eu tenho o portal lá, a intranet, pressupõe colocar conteúdo lá dentro, né? E até hoje eu brigo um pouco com a história da gente oferecer esse serviço. Eu não quero oferecer esse serviço, né?
E aí não quero, assim, porque eu fazia isso na outra empresa, é um drama, não estou com vontade de fazer isso de novo por enquanto, né? Mas é uma demanda do mercado. Então, uma das coisas que a gente viu foi que, para empresas menores, uma das razões do churn é porque não tinha ninguém que cuidasse da intranet. Então, tá bom, qual foi o olhar, né? E daí é um olhar combinado, assim, de várias coisas. Não é só da questão da retenção, né? Mas envolve CAC, envolve um monte de coisas. Que assim, ok, a gente já sabe, o Market Fit tá, né, tá ali, já chegamos, já acertamos e tal, mas aí agora era uma questão de estratégia comercial. Então, clientes com um determinado perfil fechavam mais rápido, traziam para a gente aumentavam a nossa taxa de conversão, mas traziam ali demandas e questões que impactavam a retenção, né? E que eram baseadas em coisas que a gente não estava preparado para atender. Tipo isso, quero uma equipe que cuide do meu conteúdo. Quanto custa atender esta demanda? Pô, custa mais do que esses clientes deixam para gente de mensalidade. Então eu preciso ter, sei lá, N clientes para justificar uma célula para atender esta demanda, né, de conteúdo. Ao fazer isso, pô, vou baixar minha margem, vou fazer isso, vou fazer e vai aumentar a taxa de retenção? Não sei. Vale a aposta? E aí vem aquela coisa, né? Startup você tem sempre uma ficha na mão, né? Aonde que você vai botar essa ficha? Então, a gente foi sempre optando pelo caminho onde a gente tinha maior margem, maior conversão, menor CAC, enfim, né? Quando a maior parte dos indicadores era positiva, né? Então, a gente aos poucos foi ajustando, né, o perfil de cliente, o ICP, né? A gente foi parando de prospectar empresas menores, foi focando nas médias e grandes, porque o CAC era igual, mas o valor da mensalidade era diferente. Esse perfil de cliente não tem essa dor do conteúdo, ou se tem, tem numa escala muito menor. E aí eu não tinha esse ofensor da taxa de retenção. Entendeu? Então, foi um olhar assim, também foi um aprendizado, sempre é, né? Um aprendizado e continua sendo, né? Mas assim, foi uma escolha naquele momento de como a gente olhar para a taxa de retenção e aonde que a gente ia apostar. Eu poderia ter apostado no sentido de, então vamos aumentar a taxa de retenção desse perfil aqui de cliente. Não sei, poderia ter acertado, poderia ter errado e tal, né? Mas ali a decisão foi muito por estratégia comercial e custo, né? Então tá bom, vamos focar em outra coisa e vamos mirar na taxa de retenção deste outro perfil de cliente que tem outras demandas e essas sim a gente está 100% preparado para atender agora. E aí, então, a gente conseguiu, né, crescer a taxa de retenção. E SaaS, assim, eu acho que a taxa de retenção é um dos indicadores mais importantes, porque eu sempre brinco com o time comercial, né? Tudo que a gente fizer em janeiro vale 12. Tudo que você faz em novembro vale 2 só, né? Faz em dezembro vale um, né? Que é uma mensalidade. Em janeiro você tem 12 mensalidades. Então, assim, é super importante você, independente de janeiro a dezembro, mas assim, é super importante você estar sempre olhando para a taxa de retenção e para o churn. Assim, a gente aprende muito no churn. Quando você consegue tirar a espuma que o cliente cria, né, em cima do churn e consegue entender assim profundamente as razões de por que que você está perdendo aquele cliente, muitas vezes esse é o insumo mais valoroso que você tem, né, dessa relação com o cliente, e isso é uma injeção na veia, né, para melhorar a taxa de retenção de outros clientes, porque às vezes é um problema escondido, né, que você tem para os outros clientes. Mas enfim, acho que para a gente a taxa de retenção é um indicador que a gente ainda vai subindo a barra, né? A WorkHub fez 4 anos agora, então a gente está com 4 anos de LTV, né? O ano que vem vai subir para 5 e por aí vai, né? Mas por conta disso, pela falta de referência. Lógico, você vai achando referências adjacentes, assim, tipo, a gente vende para o RH. Tá, o RH costuma ficar com softwares desse tipo por tanto tempo, mas são outros tipos de software, né, para outro tipo de necessidade, mas a gente vai usando algumas métricas adjacentes, assim, para ir balizando o que a gente está fazendo. Perfeito. E por aí, Thiago? Armando, assim, a resposta da Andrea foi tão completa e eu acho que reflete, né, um pouco do que a gente está falando, né, quando você comenta desse Product Market Fit ser um ponto, um moving target. Eu acho que fala muito disso. Quando a gente está olhando retenção, a gente começa a reparar, a gente começa a entender
como cada um dos cohorts, como cada um dos subsegmentos de cliente demoram para ativar, demoram, apresentam margens diferentes, apresentam retenções diferentes, você vai meio que percebendo que realmente esse product market fit, quanto mais você vai afunilando, tornando esse processo de venda de escalada mais rápido, com menos atrito, você vai mirando ali no caminho ali do VC Track. Então, acho que compartilho totalmente com os aprendizados da Andrea. Para mim foi um pouco difícil let go, assim, entender que alguns clientes não faziam sentido e meio que demitir alguns clientes. Isso acho que é mais fácil aqui aqui nessa conversa do que na prática você tá ali com um cliente que ainda não tá rampando e você, não, mas dá mais uma porcinha, vamos lá, aperta ali. Eu acho que isso para a gente foi mais. Isso para mim foi mais difícil. Mas de resto, compartilho como calcular LTV, e quanto que dura esse negócio, jornadas muito semelhantes. Tem uma série de métricas que a gente estuda e que depois, quando a gente vai colocar na prática, a gente vê, nossa, isso não se encaixa tão bem no meu modelo, como que eu vou traduzir o que está acontecendo aqui dentro para o que acontece de verdade numa linguagem de VC, por exemplo. É, bom, a gente está chegando no finalzinho, e aí, Débora, queria saber se dá para a gente abrir para perguntas, porque a gente falou um pouco menos de vendas Claro. até aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer para a gente, só levantar a mão, senão eu continuo fazendo mais uma pergunta aqui ainda, não sei como vocês estão de tempo. Um de cada vez, gente, sem bagunça. O pessoal é tímido para fazer a primeira pergunta. Diga, Vai. Paty. Oi, pessoal, tô adorando esse papo. Eu tenho uma pergunta sobre quantos clientes na cabeça de vocês, ou se vocês tinham essa visão de quantos clientes vocês acham relevante para falar, putz, tem um market fit ou não. Porque essa questão, né, vocês comentaram alguns indicadores e tal, mas não sei se na cabeça vocês tinham esse número ou se foi uma questão de percepção mesmo de mercado, como é que foi isso para vocês? Achei que eu tava no mudo. Olha, assim, eu não lembro da gente ter um número assim como target para alguma coisa. A gente tinha número assim, target em termos de projeção financeira, faturamento. Então a gente quer ter X clientes, Y clientes, queremos crescer tantos clientes cada semestre, era muito mais ligados a métricas de crescimento de base comercial do que se a gente bater 10 feedbacks positivos significa que tá tudo ok, sabe? Foi mais assim de ir conversando e entendendo e vendo que os feedbacks começaram a vir muito mais no sentido de coisas novas que as pessoas queriam do que de coisas para mudar no produto como um todo, assim, né? E, então, eu acho que quando a gente começou a ver que os feedbacks estavam vindo nessa direção, mas não tem mais isso, e daí o isso era uma coisa super específica daquela empresa, tipo, jamais teria num produto, porque é uma necessidade que é quase que só sua, assim, né? Então, quando a gente viu que os feedbacks chegaram nesse patamar, falar, pô, então tá bom, podemos parar um pouco de perguntar de forma tão incisiva, né, sobre o produto como um todo. Vamos agora começar naquele ajuste menor. Mas eu acho que vai muito assim, eu acho que vai depender muito assim do que é o seu produto, de qual é o tamanho do seu mercado, qual é o perfil de cliente. Por exemplo, se a gente tivesse resolvido seguir o caminho de PME, né, de pequena e média empresa, o Thiago acaba atendendo mais, né, esse público, sem dúvida, o volume era um pouco maior para a gente validar coisas do que o caminho que a gente resolveu seguir, que é de médias e grandes, né? Por exemplo, se eu fechar, sei lá, 30 contratos no ano, para mim tá excelente. Agora, se eu fosse PME, de repente eu teria que fechar, sei lá, 130 no ano, né? E daí, sem dúvida, as proporções são diferentes. Então, eu acho que vale muito assim o olhar de qual é o teu produto, qual é o teu público, qual é o tamanho do problema que você quer validar também, né? Para você entender que, poxa, se, sei lá, se meia dúzia de empresa com esse perfil aqui falar para mim que isso aqui tá ok, pô, tá validada, né? Assim,
Quer ver uma coisa que a gente não conseguiu validar até hoje? Preço. Até hoje, a gente não perdeu um cliente por preço, porque tá caro. A gente perde por outras razões, mas preço nunca perdeu. Toda vez que isso acontece, eu falo assim, putz, cobrando barato, né? Sempre dá essa sensação, assim, né? Mas, por exemplo, precificação, nossa, é uma ciência, assim, em cima disso. E que a gente está o tempo inteiro ajustando, ajustando, pegando uma outra referência, ajusta de novo, pô, sobe mais um pouquinho. Pra você ter uma ideia, do dia que a gente fechou a primeira tabela de preço SaaS até hoje, a menor mensalidade, se eu pegar o preço daquela época, e daquela época não faz 20 anos, né? Faz 3. Se eu pegar o preço daquele dia e hoje, é 10 vezes de diferença a mensalidade de entrada, né, daquele momento e de hoje. E eu continuo não perdendo um cliente por preço. De novo, perde por outras razões, mas não é preço. Então, sem dúvida, não está redonda ainda a questão da precificação, entendeu? Então, tem coisas que você vai conseguir resolver melhor, tem coisas que vai ser sempre em construção aí da história, né? E acho que entender bem qual é o teu perfil de cliente, qual é o teu produto, qual é a coisa que você quer validar, eu acho que vai te dar um pouco o norte aí do tamanho da base que você precisa para validar. Lógico, estou falando isso assim, sem nenhuma base científica. Se a ideia é fazer uma validação com metodologia, aí tem 500 cálculos para você fazer de qual é o tamanho de base que você precisa para validar determinada coisa, né? Mas não estou indo por esse caminho, estou indo mais pelo caminho do entendimento do mercado, do teu produto, enfim, e da coisa em si que você quer validar. Eu acho que eu buscava muito esse tipo de informação, assim, tipo, eu tentava consumir muito livro, e obviamente tem todos esses diferentes contextos que a Andrea comentou. Assim, hoje eu acho que olhando para trás, o que eu percebo é que essa ansiedade de buscar uma evidência de que eu cheguei no Product Market Fit, ela era exatamente isso, uma ansiedade, que eu estava tentando acelerar alguma coisa. Porque quando você chega nesse Product Market Fit, você sabe. E aí, eu acho que o grande ponto aqui o pior serviço que a gente, como founder, pode fazer é ter um falso sinal de Product Market Fit. Porque se você acha, ou se você não tem essa validação, isso significa, e você vai colocar suas fichas, nessas poucas fichas, como a gente está colocando aqui, em um cavalo errado, isso significa que você vai começar a escalar. Se você atingir o Product Market Fit, o próximo passo vai ser você começar a escalar é, o produto. Para isso, você vai começar a precisar aumentar investimento. Então, você vai contratar sales, você vai contratar gente, você vai aumentar o seu burn. Se o produto não estiver redondinho e se de fato esse negócio não tracionar como você está ali, né, como a sua ansiedade está te levando a crer, no final das contas é você que vai pagar o pato, é você que vai ter que fazer uma rodada, uma segunda rodada para levantar grana, para tentar salvar o negócio. Então, para o founder, a melhor coisa é tipo ir com calma e apreciar, assim, sabe, todos esses pontos da jornada até chegar nessa retenção e você vê. No final das contas, eu acho que é você olhar para aquele negócio, você vê assim, eu estou criando valor, o cliente que está consumindo meu produto está percebendo o valor que eu crio e está desesperado por aquilo. E se eu tirar aquele produto do cliente, ele vai ficar chateado, vai ficar incomodado, sabe? E não apressar, não controlar essa ansiedade que a gente tem nesse momento que é muito natural. Para mim, pelo menos, eu sou muito ansioso, foi muito natural ter essa ansiedade de, não, mas eu já cheguei, mas são 3, são 5. Não, é assim, você vai viver com esse negócio aí no mínimo, os próximos 18 anos. 18 meses você vai ter que escalar isso, daí depois você vai fazer uma outra rodada para escalar mais isso. Então, deixa o mais azeitadinho possível, curte cada momento disso, até você perceber que realmente você tem algo que vai facilitar muito a sua jornada nos próximos meses, e anos da sua vida. Boa. Rafael, acho que o tempo para a última perguntinha. Boa. Vou fazer aqui direcionado mais pro Thiago. É,
Thiago, assim, eu talvez tenha falado isso mais no começo, eu cheguei um pouquinho mais atrasado, posso ter perdido essa parte, mas sobre o começo da Cashew, como é que foi, assim, desde perceber o problema até chegar a ter uma solução, a ter o primeiro cliente, assim, eu vejo que nesse nicho de fintech é meio difícil de você começar pequeno, né? Tipo, tem que começar ali e já levanta grana, que nem você falou, né? Então precisa levantar esse dinheiro para conseguir ter essa primeira massa para conseguir. É possível começar menor que isso, bootstrap? Como que foi pra você? Como é que você enxerga essa jornada? Super legal a pergunta, Rafael. Super legal. É, Na época que eu falei que a gente fez que a gente estava trabalhando em consultoria, eu não falava para mim mesmo que eu estava fazendo uma consultoria. Eu achava, eu jurava que eu tinha um produto altamente escalável e que eu estava que eu tava assim, no outro, enfim. Acho que a forma da gente começar pequeno em fintech é esse processo de você buscar pessoas que têm essa dor e você meio que criar uma solução que ainda não é produto, é projeto, como a gente colocou aqui, e você resolve a dor de uma pessoa que tem aquele problema, né? E aí, acho que a gente comentou aqui, né? Quando você vai fazendo projeto, você vai começando a entender, você vai começando, né, a ter diferentes data points, diferentes insights, sobre o que aquele grupo de fato quer, aquele grupo precisa. Tem um lance que a gente acha que fintech tem um pouco uma complexidade diferente das outras startups. Isso é um pouco fake, assim, sabe? A Quechu é um dos motivos, assim, da gente ter tido a nossa trajetória de só começar a dar crédito no final da jornada, é porque a gente começou testando nosso produto com dinheiro da própria indústria no início. Quando a gente tinha esse produto SaaS e a própria indústria estava recomendando, aceitando o nosso limite ou negando, no final do dia, a gente estava usando o balanço do nosso próprio cliente para validar a nossa tese. Depois disso, a gente foi com parceiro financeiro. Então, antes da gente colocar o nosso dinheiro, a gente encontrou pessoas que estavam dispostas, né, que estavam entendendo o que a gente estava fazendo e estavam dispostas a junto ali com a gente disponibilizar funding para a gente operacionalizar o produto. E aí a gente foi concluir só agora uma rodada de funding grande e relevante que a gente trouxe o banco Itaú BBA e a Credit Saison, que é um grande investidor de crédito japonês, mas você vê assim uma jornada de muitos anos. Então acho que às vezes a turma tenta envelopar a fintech como algo que não dá para você testar, que não dá para você ter arranjos assim, né, mais de teste, de validação. Eu acho que na minha experiência, na minha visão, tem. E você tem que se valer desse tipo de arranjo, porque você vai conseguir comer muitas etapas do processo quando você encontra esse tipo de bolsão, esse tipo de oportunidade para experimentar e para testar. Boa, pessoal. A gente passou um pouquinho do nosso tempo aqui. Queria agradecer muito André e Thiago, que foram exímios aí em compartilhar com a gente a experiência de vocês. Acho que todo mundo pode aprender muito com a experiência do outro. Convido todo mundo a seguir LinkedIn dos meninos, seguir das próprias empresas também, inclusive da Pileia, o meu. Fico à vontade para bater um papo. Quem quiser tirar outras dúvidas aí no meio do caminho. A gente sabe que a jornada empreendedora não é simples e muitas vezes é solitária, mas esses grupos de networking são muito importantes, então utilizem bastante deles. Débora, muito prazer, foi um prazer, obrigado pelo convite e a gente se vê, eu acho, né? Sim, posso finalizar por aqui então. De novo, muito obrigada, André, Thiago e Armando por terem topado. E Yuri também do Cubo, não sei se ainda está aqui, que topou a parceria de fazer o evento. Acho sempre muito bom
ter vocês e eu particularmente gostei muito. Achei o conteúdo muito rico. Acho que deve ter contribuído bastante para os founders. Sempre ouvi a história, mesmo que eu não seja empreendedora, enfim, eu gosto muito de ouvir a experiência de vocês. Acho que é isso, então espero encontrar vocês aí pelo clube quando ver. E não sei se tem algum recado final também para compartilhar, uma última palavrinha, se quiserem. Enfim, senão acho que a gente pode finalizar por aqui mesmo. Acho que Acho que uma só última palavra, agradecer, né? né? Agradecer a oportunidade de conversar com vocês. É sempre bom essa troca, assim, e como o Armando falou, né? Muitas vezes essa jornada empreendedora ela é solitária, então poder ter esses ambientes, essas redes para a gente poder trocar ideia e aprender também com a experiência das outras pessoas é muito legal. Então agradeço demais o convite. Fico, enfim, super à disposição para continuar essas conversas. Vocês têm aí o contato, né, com aqui, LinkedIn, enfim, né, fico à disposição e desejo muito sucesso também na jornada de vocês. Eu Valeu, queria pessoal. agradecer também o convite. Acho que algo central dos ecossistemas de startup que funcionam é uma cultura de pay it forward mesmo, genuína e é tão difícil, né? Você tirar uma ideia do zero para o um é tão difícil. Você está realmente lutando contra todo tipo de desafio, e eu acho que o que torna isso um pouco mais plausível é esse suporte da rede. Então, meu LinkedIn é Thiago Saldanha, estou super à disposição para bater um papo com a turma que quiser aprofundar algum assunto aí de fintech e queira bater papo, trocar ideia. Acho que isso faz parte de ecossistemas bem desenvolvidos, então realmente não hesitem em entrar em contato. Boa. De novo, muito obrigada e também reforçar o convite, quem quiser trocar uma ideia com o nosso Caô, as inscrições estão abertas, então é o momento ideal aí para, enfim, conhecer os negócios de vocês. Um abraço, bom restinho de semana. Boa. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.